Fala, meu povão, vamos para mais uma semana aqui em janeiro, trazendo notícias bombásticas aí da política, porque a política no Brasil não é para amadores, né? A gente tem hoje PF contra STF, senadores em cima do STF, Lula atacando o Trump, temos a Zambelli na Itália quase sendo extraditada, será que vem? Temos uma notícia boa, inflação esse ano promete ser menor. Temos também a quase visita do Tarcísio ao Bolsonaro, que foi adiada. E temos também uma notícia sobre o Lula com o Grupo Globo. E aí, vocês querem saber mais dessas notícias? Quer mais informações? Quer notícias semanais da política no Brasil? Vamos lá, comentem, se inscrevam aí no canal, ajuda a gente aí a começar esse projeto e também apontem suas críticas aqui embaixo. Bora para as notícias. Bom, vamos começar com o elefante na sala, né? Esse caso aí que o Brasil inteiro está comentando, apesar de estar levemente sendo abafado por aí, o caso do Banco Master, que é um caso aí que a Polícia Federal está de olho, além do Senado, claro, que envolve possíveis aí lavagens de dinheiro e fraudes bilionárias, na casa de bilhões, chegando até a 100 bilhões ou mais, ainda está sendo investigado. A figura principal desse caso é o Daniel Orcaro, né? Principal representante do Banco Master, e temos, através desse processo que teve até agora, a PF está aí criticando o Supremo por conta da decisão do ministro Toffoli de manter em sigilo esses dados aí do Banco Master, por algumas suspeitas aí que podem envolver ou não pessoas ligadas ou pessoas também do STF. Tudo isso supostamente, tá bom? E, além disso, o Senado reagiu a isso através da CPI do INSS, foi criada aí através do CAR, né, Comissão de Assuntos Econômicos, alguns senadores aí com a liderança, por incrível que pareça, de quem? Renan Calheiros, para obterem esses dados aí, para ser tirado o sigilo sobre esses dados do Banco Master. Então a gente espera, né, vamos torcer aí para no Brasil ter pelo menos uma notícia boa e que esse caso seja destrinchado e que todo mundo que esteja envolvido seja preso. Vamos torcer. Vamos para a segunda notícia, não tão emocionante. A nossa ex-deputada Carla Zambelli, que está em Roma desde o final de 2025, se eu não me engano, né, presa lá. E desde então, o Brasil, o governo brasileiro, tenta extraditar ela para cá pelos crimes cometidos aqui. Os crimes que ela cometeu aqui foi a invasão do CNJ e, além disso, aquela feiura que ela fez lá de porte ilegal de arma, saindo correndo atrás de um rapaz lá, de um caso que virou meme na época, e agora ela está lá, né, em Roma, e está acontecendo a análise desse pedido dela de extraditação. Vamos ver o que vira também dessa parte aí, e uma vergonha aí pro Brasil também, né? Como terceira notícia, a gente vem com uma coisa bem Brasil. O Lula ataca o Trump, falando que o presidente dos Estados Unidos quer governar o país através de redes sociais, nesse caso específico falando do X, né, do Twitter, do Elon Musk. Essa rede, né, que a nossa grandíssima primeira-dama mandou um fuck you Elon Musk, como se estivesse abalando. Agora o Lula me fala uma dessa, que o Trump quer governar através do X. Lembrando que o mesmo presidente que falou isso utiliza aí, através do governo federal, várias IAs aí nas suas fotos para parecer que está saradão. Mas vamos lá, né? Vamos para a próxima notícia. Vamos para a quarta notícia agora, né? Quarta notícia, hoje, dia 21, deve completar uma semana que o Bolsonaro está preso na Papudinha, com sua cela, que é com certeza melhor que a casa que eu financiei. Muita casa melhor que de muita gente no Brasil, até porque aqui no Brasil, geralmente o político, quando é preso, vive melhor que a classe média brasileira. Mas enfim, né? O Bolsonaro agora está recebendo mais visitas, e uma dessas visitas que estava programada para ser feita era do Tarcísio, um outro possível candidato da direita para essas eleições de 2026. Só que, de última hora, vamos dizer assim, o Tarcísio adiou essa visita ao Bolsonaro. E isso, na minha concepção, se deve ao seguinte fato. Hoje, a gente tem o Lula de candidato da esquerda e majoritário, não tem outro. E da direita a gente tem vários aí que se dizem de direita, por assim dizer. E é o Flávio Bolsonaro, o Tarcísio, Ronaldo Caiado, Zema e o Renan Santos, do Partido Missão. A maioria desses, por si só, não é direita de fato. Eles só apoiam o Bolsonaro
mas na verdade estão ali ligados mais com o centrão do que com o conceito de direita de fato. Eu acho que o único abertamente contra o Bolsonaro também contra o Lula, que pode se dizer de direita, é o Renan Santos do Missão, mas enfim. Isso abriu margem aí para as pessoas colocarem na mesa que o Tarcísio está pensando ainda se ele vai sair como candidato, concorrendo com o Flávio, ou se ele vai apoiar, uma vez que se ele fosse visitar o Bolsonaro já no início desse ano, assim, dessa forma, poderia ser uma sinalização que ele vai apoiar o Flávio e não que ele vai sair como candidato. Mas vamos esperar aí os próximos capítulos dessas novelas brasileiras, né? Uma notícia boa agora, a quinta notícia. A inflação prevista para esse ano acumulada é de 4,02%, o que é, por incrível que pareça, uma notícia boa, já que a do ano passado foi 4,2%. Então isso pode ser um reflexo positivo aí do mercado para o governo esse ano. Com ela sendo menor, pode ser aí que a gente tenha um din-dinzinho a mais, aí, uma desvalorização menor do nosso dinheiro até o final do ano. E isso por si só é uma coisa excelente. Agora a sexta notícia, a mais importante de todas, todo mundo estava esperando isso, todo mundo estava aguardando, pulando das suas cadeiras esperando por essa notícia. O nosso querido governo vai lançar aí um streaming brasileiro chamado Tela Brasil. É um streaming nacional totalmente gratuito, que você vai ter ali um cardápio de séries, de produções nacionais que realmente devem ter uma qualidade excepcional e que você vai poder assistir de graça. Eu até estou preocupado aí com a Netflix e com a Globoplay, se eles vão conseguir, né, concorrer com tal projeto ambicioso e que com certeza vai abalar aí o Brasil e fazer cancelar muitas assinaturas de outros streams, né? E falando em Globoplay, foi feito um estudo aí e o Lula, esse ano de mandato dele, ele priorizou muito mais o Grupo Globo do que as outras emissoras para suas entrevistas e seus pronunciamentos. A gente tem aí como uma estrutura já bem feita aí da Globo, sempre passando a mão na cabeça do governante atual, e nesse governo do Lula não foi diferente. Foi disparado que ele mais deu entrevistas, mais deu pronunciamentos, e a gente não consegue observar nenhum pronunciamento desse que realmente foi de fato crítico. Pode ter um ou outro, claro, mas a esmagadora maioria foi sempre de coisas boas para o nosso querido governinho, né? Mas e aí, o que você achou dessas notícias de hoje? Mas para não esquecer, um bônus da semana, saiu agora hoje a pesquisa da Atlas Intel para os cenários da eleição desse ano, e o Flávio Bolsonaro teve uma ligeiro aumento de votos no cenário, claro que ele está contra o Lula, e alguns cenários aí também melhoraram para alguns candidatos, como para o Ronaldo Caiado, caso ele seja o candidato e não o Flávio, contra o Lula. E o que mais me impressionou também foi o Renan Santos do Missão, que apesar de não ter nenhum outro mandato, não teve nenhum cargo político, fez o partido agora, ele já aparece com 3% aí nas majoritárias. Isso já é uma coisa muito impressionante por si só. E gostou das notícias? Quer saber mais? Quer mais notícias semanais aí do que acontece na nossa política brasileira? Sem enrolação, sem palavra difícil, direto ao ponto aqui. Se comenta, se inscreve, faça suas críticas, o que a gente precisa melhorar e vamos para cima. Política de povão.